fato, se Einstein estivesse vivo, ele teria, no mínimo, 9 prêmios Nobel, né? Como ele morreu antes, né, os atuais detentores desse recorde são Linus Pauling e Marie Curie, cada um com 2 prêmios Nobel. Eu sou o Luiz e vocês estão no Drama Physics. Olá a todos. Na aula de hoje, vamos falar sobre o campo elétrico, né? Mais campo elétrico, vamos falar sobre o conceito de campo. Vocês começaram a entender, né? Eu estou um pouco gripado, né? Então, vai ser um pouco ruim minha voz. Mas, como diria nosso amigo Fred, the show must go on, tá? Então, vamos trabalhar gripado mesmo. Aqui não tem tempo ruim, não. Então, o que seria um campo, né? Então, o campo é uma função, né? Então, um campo qualquer, é uma função que depende unicamente da posição e do tempo, tá? Ele pode variar no tempo e depende de onde que ele está, tá? E representa alguma grandeza física qualquer, tá? Beleza? Então, eu posso escrever assim, ó. Se eu tenho um f de x, de y, de z e também do tempo, né? Vou chamar ele de um psi aqui, né? Depende então da posição e do tempo, né? Então esse é um campo. Esse campo, ele pode ser um campo ilimitado, né? Que cobre todo o espaço, então ele tem, né? Você dá um valor de x qualquer, 1 milhão, né? Menos 45, né? E você tem um valor para esse campo, ou ele pode ser um campo com contornos, né? Pode ser um campo dentro de uma caixa, dentro de uma casa, né? Qualquer coisa. Então, isso é um campo. O campo é uma função que depende da posição e do tempo, tá? Então, esse aqui é um campo psi, né? Depende de R e de T, né? E, né? Outra coisa, o campo ele pode ser escalar ou o campo pode ser vetorial, né? Então, vamos colocar isso também, né? Então, um campo pode ser escalar ou vetorial, né? Se a natureza, né, dele for escalar ou vetor, né? Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, de um campo escalar e depois de um campo vetorial. Qual que é o exemplo bem simplesinho de um campo escalar, tá? O campo de temperatura numa casa, tá? Então, vamos pensar no campo de temperatura numa casa. Então, vamos fazer um desenho aqui, né? Pensa que você está aqui num cômodo qualquer só, tá? Então, você está aqui nesse cômodo. Né? Então, esse aqui é um cômodo qualquer. Né? Tem uma porta aqui. Então, isso aqui é um cômodo, uma casa qualquer. E, né, nessa parte aqui, embaixo aqui, tem uma fogueira, uma lareira, qualquer coisa. Então, tem uma lareira aqui. E lá fora, vamos considerar que lá fora esteja nevando, né? Para falar que lá fora está bem frio, né? Supõe-se que é neve. Tá. Então, eu posso definir um psi, que nesse caso vai ser o campo de temperatura, que ele depende da posição e do tempo, né? Para ficar mais completo, né? Ele depende do R, vetor, e também do T. E esse campo é um campo escalar, porque a temperatura é uma grandeza escalar, né? Então, funciona aqui, né? E esse é um campo limitado, né? Com contorno. O contorno são as paredes. Eu quero saber qual é a temperatura em relação aonde eu estou dentro desse cômodo, né? Em um certo instante de tempo. Tá beleza? Então, é um campo escalar, porque a temperatura é escalar. É um campo limitado,
com fronteiras, porque eu só quero saber ali dentro, não quero saber do universo inteiro, qual que é a temperatura do universo inteiro, né? E o que eu posso falar aqui? Por exemplo, bota aqui o XYZ aqui, né? Ops, aqui é XYZ. Então, para X pequeno, Y pequeno e Z pequeno, eu vou ter uma temperatura alta, né? Se eu me afastar mais, ficar perto da porta aqui, né? A porta é o lugar mais longe aqui em relação a essa fogueira. Então, eu vou ter uma temperatura um pouco menor, né? Do mesmo modo, a gente pode pensar que essa fogueira, né? Você botou lenha ali, e à medida que o tempo passa, ela vai queimando a lenha dela, então ela vai diminuindo, porque ela vai perdendo combustível. Então, né? Depende da posição, né? Porque se eu estiver muito perto do fogo, ele me queima, se eu estiver mais longe, fica mais ameno, e depende do tempo. Depende do tempo, porque à medida que o tempo passa, essa fogueira fica menor, né? A lareira fica menor, a menos que eu alimente ela de novo, né? Mas não vamos considerar isso, não. Então, é uma função desse tipo. Então, por exemplo, como é que eu poderia escrever isso, né? Sei lá. Poderia escrever assim, o T é igual a 1 sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, né? Mais um alfa aqui qualquer para não divergir. Em vez de 1, eu boto aqui qualquer coisa, né? 10. Então, olha para você ver. A temperatura aqui, se eu botar isso aqui tudo igual a 0, fica grande, né? Então, eu vou até 100 aqui, né? À medida que eu me afasto, né? Quanto maior o x, maior o y, maior o z, né? A temperatura diminui, né? Eu posso botar isso aqui multiplicado numa exponencial também, né? De menos t sobre um alfa qualquer. Não, alfa já usei, né? Então, menos beta t. Então, o que está acontecendo aqui? Minha temperatura depende de x, de y, de z. Né? Para x, y, z pequeno, a temperatura é grande, porque eu vou estar bem na origem aqui, vou estar no centro da fogueira. Se eu ficar mais longe, menor. E essa exponencial negativa aqui, né, significa que a temperatura vai caindo com o tempo, porque a fogueira vai diminuindo porque vai acabando o combustível dela. Né? Então, esse aqui é um exemplo de campo, um campo de temperatura, tá? Uma funçãozinha que depende da posição e do tempo, tá beleza? E esse é um campo escalar, porque a temperatura é um escalar, né? Como é que seria um campo vetorial? Vamos escrever aqui, campo vetorial. Né? O campo vetorial, ele tem que ter exatamente a mesma característica do campo escalar, do ponto de vista depender do R e do T, porém, ele tem que ser um vetor. Né? Então, um exemplo bem prático aqui seria perto de uma cachoeira. Tá? Pensa numa cachoeira aqui. Né? Mas não pensa numa cachoeira homogênea, não. Pensa que a água, ela, né? Essa parte aqui, ó, até mudar o desenho. Né? Seria uma cachoeira, só que o alto da cachoeira seria mais ou menos assim, ó. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Né? Tem mais água para a direita do que para a esquerda, porque aqui é mais fundo, né? Claro, e chegou aqui, ela despenca. É uma cachoeira, né? Mas, como tem mais água, né, nesse ponto aqui, ó, do que nesse ponto aqui, porque é mais raso, então, eu vou ter um campo de velocidades da água, né, que a velocidade é um vetor, que depende, por exemplo, do x, tá? Porque aqui a velocidade vai ser maior, tem mais água, né? Então tem mais pressão aqui empurrando a água. E também depende do y, né? Que vamos considerar. Né? Por quê? Se as águas estão em queda livre, né? Quanto mais para baixo, maior a velocidade, né? Que a água vai caindo em movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então, a água nesse ponto aqui tem uma velocidade, por exemplo, de 1 metro por segundo, mas aqui ela tem uma velocidade de 8 metros por segundo, né? Então, essa seria o meu campo, dependendo da posição. Pode depender também do tempo, né? Por exemplo, não precisa ser um tempo curto, não, né? Igual da fogueira lá. Por exemplo, na época de cheia vai ter mais água, então vai ter uma velocidade maior. Na época de seca e estiagem vai ter menos água. Então,
É uma função, só que como é velocidade, eu quero saber qual é a velocidade da água em relação ao ponto e ao tempo, e velocidade é um vetor, esse é um campo vetorial, tá bom? Então, é um campo de velocidade. Eu escolho um ponto qualquer dessa minha cachoeira, escolho uma hora qualquer, e eu tenho uma certa velocidade, que é uma grandeza vetorial. Então, o campo de velocidade, ou seja, a velocidade que a água está naquele ponto e naquele instante de tempo, é um campo vetorial. Ficou claro isso? Beleza. Vamos falar agora, né, do que realmente importa, que é o nosso querido campo elétrico. Tá? Coloca aí. Campo elétrico, né? Qual que é a questão do campo elétrico, né? Por que é importante introduzir ele? Vamos fazer o seguinte. Considera que a gente tem uma certa distribuição de carga. Qualquer uma. Né? Uma certa carga, valor Q, em algum lugar, tá? Vou botar de azul aqui. Então, a gente tem uma certa distribuição de carga aqui, tá? Essa batata carregada aqui. E aí você coloca outra carga aqui, Q pequeno, né? A gente já viu, lei de Coulomb, né? Que essa carga Q grande vai exercer uma força Q pequeno na carga Q pequena aqui, né? Seguindo a lei de Coulomb, ou seja, proporcional ao produto das duas cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, se essa carga fosse pontual, por exemplo, né? Vamos considerar que esse Q fosse pontual, ela seria dada assim, QQ sobre 4π epsilon 0, né? Vezes R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo, né? Onde R é a posição da carga Q pequena em vermelho e o R' é a posição da carga Q em azul, tá? Então, a gente tem essa força aqui, né? Lei de Coulomb. Mas o que acontece se eu simplesmente pegar e apagar essa carga Q aqui? Então, apaga essa carga aqui. Não tem mais essa carga aqui. E agora? Ora, se eu botar essa carga aqui, se eu apagar essa carga aqui daqui, essa aqui vira zero, essa força, naturalmente, também é zero. Então, não tem força. Né? Não pode ter força. Não tem carga para sofrer força. Né? Como é que você vai calcular força na carga se não tem carga para sofrer força ali? Né? Beleza. Então, não tem força. Mas a pergunta é a seguinte. Essa região do espaço, que tem essa carga Q aqui, mas ela não exerce força em ninguém. E essa região do espaço aqui, que não tem absolutamente nada, elas são iguais ou elas são diferentes? Essa é a pergunta. Né? Isso é igual ou é diferente? Para Coulomb, isso será totalmente igual. Né? Você não tem nada lá, né? Você não tem uma carga para sofrer uma força. Né? Então, que diferença faz ter uma carga ali se não exerce força em ninguém? Né? Porém, para Faraday, né, ele começou a mudar a ideia da lei de Coulomb das forças, né? Por quê? O que eu tinha para Coulomb? Então, vou até escrever aqui. Vocês escrevam também aí, tá? Como é que era para Coulomb? Né? Para Coulomb era o seguinte. Né? Uma carga Q exerce uma força em outra carga Q pequeno, né? A distância. Não existe um mediador, né? É chamado de força à distância. Por exemplo, a força gravitacional também é considerada uma força à distância, né? A Terra aqui sente a gravidade do Sol, por isso que está em órbita, né? Então, Coulomb era desse jeito. Então, você tem uma carga aqui, você botou outra carga aqui, ela exerce uma força ali. Você tirou outra carga, acabou. Tá? Só que Faraday tinha uma ideia diferente. Tá? Faraday propõe o seguinte, né? A ideia de campo vai nascer com Faraday. Ele fala o seguinte: uma carga Q grande, né, cria um campo que a gente vai chamar de campo elétrico, né? O campo elétrico. Né? Então,
esse campo elétrico permeia o espaço à sua volta, né? Então, permeando o espaço à sua volta, né? Então, uma segunda carga aqui pequeno, né, interage, né, não com a carga Q, né? Então, ela não vai interagir diretamente com a carga Q, mas sim com o campo por ela criada. Então, a gente passa a ter um mediador, tá? Então, quando você fala que a carga Q, quando você pega Coulomb, o que você tem com Coulomb? Você tem carga Q, exerce força em outra carga Qzinho, a distância, tal que a direção da força é a linha do vetor que liga o centro das cargas, blá, blá, blá. Igual a gente viu, tá? Então, uma carga exerce força na outra. Acabou. Faraday fala o seguinte, uma carga Q cria um campo elétrico. Então, ela cria alguma coisa, né? Que coisa que é essa? Não importa, tá? Criou. É alguma coisa. É um fantasma. Então, cria ali alguma coisa que permeia o espaço toda a sua volta. Então, quando você coloca uma carguinha Q pequena ali, ela não quer nem saber daquela carga Q que estava lá. O que ela vai interagir é com o campo que a outra carga criou. Tá? Então, existe uma diferença conceitual. Então, não existe mais uma força à distância. O que existe é uma carga criando campo que, por sua vez, interage, né, com a outra carga lá. Tá? Então, para Faraday existe diferença, tá? Beleza? Mas, né, vamos voltar agora ao assunto do campo. Como que eu faço para ver esse campo? Esse campo não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, né? Você não enxerga, você não ouve. O campo elétrico, né, cria alguma coisa que não sei nem o que é, que não tem sabor, não tem cheiro, você não se vê, não toca, né? Como é que eu sei que aquilo ali está ali? Ora, você pode comprovar, né? Como é que a gente faz isso, né? Então, podemos comprovar a existência do campo elétrico como, né? Utilizando uma carga de prova. Tá? Você não pode ver, mas se tiver uma segunda carga elétrica, que é o Q pequeno, né? Então, você vai ter... Você vai falar que o campo existe ali. Por quê? Né? Então, né? Eu pego uma carga Q pequena, ponho no lugar e meço a força que ela sente, né? Então, né? Medindo a força sentida por essa carga que é pequena, né? Então, botei ela aqui, ela deu uma força, 10. Aí eu tirei ela daqui e botei ela no outro lugar. Deu uma força ali, 8. Tirei ela dali e botei a força no outro lugar. Deu quanto? 7. Então, vou mapear todo o espaço, né? Então, medindo a força sentida pela carga Q, né? Vírgula, podemos mapear, né, todo o espaço, né? Belezinha? Beleza, mas eu estou mapeando a força, né? Mas a força eu sabia que existia por lei de Coulomb, né? Então, estou mapeando a força. E como é que eu faço mapear o campo? Né? Então, o campo será encontrado, né, dividindo o valor da força medido. Você mede, você tem um dinamômetro para medir força. Então, você divide essa força pelo valor da carga de prova, né? Então, eu posso definir agora meu campo elétrico E como sendo a força que eu medi em cada um dos pontos. Então, essa força é uma força que depende também da posição, né? E do tempo, se o campo ficar mais fraco, dividido pela carga Q. Tá? Então, tem agora um campo elétrico. Então, E é chamado de campo elétrico. Esse é meu campo elétrico. Qual que é a unidade do E? É só olhar essa equação aqui de cima. Você pode ver que o campo elétrico é Newton por Coulomb, que é força por carga, né? E se você olhar aqui também, né? Força é um vetor, carga é um escalar, vetor dividido por escalar dá um vetor. Então, esse meu campo
ele é um campo vetorial, claramente é um campo vetorial. Ele tem maior direção e sentido, ele aponta para algum lugar. Para que lugar que ele aponta? Para o mesmo sentido que a força aponta, né, se a carga for positiva, né, se essa carga aqui for positiva, e para o sentido oposto se ela for negativa, né, porque vai multiplicar por -1. Né? Então agora eu tenho o conceito de campo. Né? Então esse campo é criado pela carga Q, então eu tenho uma visão muito diferente, tá? Agora do mundo, né? Pode parecer bobagem, mas existe uma diferença profunda entre força Coulomb à distância e campo elétrico. Por quê? Eu tinha ali uma força agindo, né? Então se eu tirasse uma das cargas, era igual eu ter vácuo, porque a carga não exerce força nela mesma. Você não pode puxar seu braço e querer subir até a Lua, né? Agora, eu estou falando que a carga aqui, ela sozinha, sem depender de nenhuma outra carga, ela cria esse campo elétrico. E aí a outra carga aqui de prova, chegando lá, ela sente uma força, né? E qual será a força sentida por essa carga? Eu posso até escrever aqui também, né? Vou até mudar de cor aqui, né? Eu posso reinterpretar os meus resultados. A força sentida pela carga Q é o valor dessa carga Q vezes o campo elétrico que tem ali. Né? Então, note que, apesar do campo elétrico depender da carga Q em azul, que é grande, né, eu não preciso mais falar da carga Q especificamente. Né? Então, depende só do campo. Né? Então, existe uma mudança de interpretação. Tá? Então, num caso, eu tenho duas cargas, lei de Coulomb, duas cargas, apaguei uma carga, sobrou uma carga só, uma carga só, nenhuma carga, é vácuo. Aqui não. Tenho duas cargas, apaguei uma carga, a carga que sobrou cria um campo elétrico. Esse campo elétrico permeia todo o espaço à sua volta. Se eu botar uma segunda carga aqui ali, ela vai sentir esse campo. Tá? E esse campo é muito poderoso, por quê? Né? Dá para mostrar, né? Aí depende de uma física um pouquinho mais complicado, mas dá para mostrar que existe energia armazenada nesse campo, tá? Então esse campo produz energia, tem energia ali dentro, né? Então você não depende mais de uma segunda carga, então não é vácuo realmente, tá? Existe, né, energia armazenada no campo elétrico, tá bom? Que mais que eu posso falar aqui, né? E como é que eu calculo o campo devido a uma distribuição de carga? Antes disso, vamos falar o seguinte: como é que eu calculo o campo de uma carga pontual? Então, eu vou colocar aqui. Campo de uma carga pontual, né? Como é que eu calculo isso? Como é que é a força de uma carga pontual? Ora, a força que a carga Q grande exerce na carga Q pequena, tem que trocar, né? A força na carga Q pequena devido à carga Q grande é igual a o produto das cargas sobre 4πε0, R menos R', onde R é a posição da carga Q pequeno e R' é a posição da carga Q grande, sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Né? E agora, como é que é o campo? Ora, o campo, E, a gente já falou, ele é a força dividido pela carga Q pequena, carga de prova. Então é só apagar, né? Só dividir aqui, né? O que acontece se eu dividir isso aqui por Q pequeno, né? O que acontece se eu dividir isso aqui por Q pequeno? Corta aqui, né? Logo, o campo elétrico, que é devido somente à carga Q grande, é igual a Q grande sobre 4πε0, R menos R', mod R menos R' ao cubo, tá? Então tá aí a fórmula do campo elétrico devido a uma carga Q. Então, ao contrário da força, que depende de duas cargas, porque a força é o produto delas, o campo elétrico depende de uma carga só. Tá? Por isso ele é uma grandeza mais fundamental que a força, porque ele depende de uma carga só. E uma distribuição contínua de carga, como é que fica? Então, distribuição contínua de carga. Se a distribuição é contínua, tudo que eu preciso fazer é pegar essa carga aqui, né? Vou dividir ela, né? Pega ela, tá aqui, ó. Corta ela em muitos pedacinhos.
Então ela vai ser dada por um ρ, uma densidade qualquer, vezes, né, um ΔV e somado, né? Então a carga Q nada mais é do que a soma de cada pedacinho, né, que tem uma certa densidade e ocupa um certo volume, né? Tomando o limite em que esse ΔV tende a zero, né? Então, eu vou ter aqui a carga total, ela é integral de ρdV. Já vimos isso também, né? Integrado no volume V', essas aqui são linhas, né? Então, é integral de ρdV, ρ é a densidade, V' é o volume, né? O volume do quê? Da onde essa carga está distribuída, da minha batata carregada. E aí eu jogo ali em cima, né? Só pegar isso aqui, né, e jogar na equação da carga, né, do campo, né? Vai ficar muito parecida com a lei de Coulomb para o caso contínuo, né? Fica como? E é igual a 1 sobre 4πε0 integral de ρ de R', R menos R', né? Porque cada parte da minha batata, né? Cada cubinho da batata está num ponto, então vou ter que integrar dependendo do ponto, né? Sobre módulo de R menos R' ao cubo, integrado, né, no volume da batata, dV'. Então tá aí meu campo elétrico devido a uma distribuição contínua de carga, tal que a carga total seja Q, né? Então, se eu multiplicar isso aqui pelo Q pequeno, né, se eu pegar aqui e multiplicar pelo Q pequeno, isso vira minha força F, tá? Então, só tirei o Q daqui, né? Então, bota um Q aqui e vira F, tira o Q, vira E, né? Multiplica por Q, vira F. Pega o F, divide por Q, vira o campo, tá? Então, é totalmente análogo, só muda um Q que tem num e não tem no outro, né? Um você multiplica por Q, o outro você não multiplica, né? Então, é completamente análogo e é por isso que eu deixei agora para trabalhar, né, distribuição bidimensional no campo elétrico, porque a matemática, né, tudo é exatamente igual, não muda nada. A única coisa que vai mudar é um está multiplicado por Q, se for força, se for campo, não está multiplicado por Q. Tá belezinha? Né? Então, olha bem essa fórmula aí, olha a fórmula da lei de Coulomb, você vai falar assim, pô, mesma coisa, só mudar por Q, né? Então é isso, tá? Esse é o conceito de campo elétrico. Na próxima aula a gente vai voltar a ver as aplicações. Agora, por casos bidimensionais, elas são mais difíceis porque a integral é dupla. Em alguns casos é mais fácil que os outros, como sempre, né? Mas é isso, tá bom? Mas é isso. Então, nos vemos na próxima aula com aplicações, né? Cálculos de campos elétricos de distribuições bidimensionais, tá? E aí vai encerrar a matéria da primeira prova, tá? Então, fui.